Identidade, presença e posicionamento. Ei, Vaso, aqui estão os 3 passinhos do que tu precisa nesse fim dos tempos. Ele tá voltando, o tempo é escasso. Tá ligado, eu não vou repetir, mas somos irmãos, eu quero te ver salvo. Vou só mais uma só pra ver tu subir. Tá na hora de assumir tua posição. Se você é vaso de honra ou não. Que zona de conforto, meu irmão. O momento agora é de guerra e joelho no chão. Então faz o seguinte, levante sua mão. Aceite Jesus como tua salvação. Fala, meu povo, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Super Jovem Podcast. Seja bem-vindo, venha para ficar. Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast e agora no comecinho eu já quero te convidar a você fazer parte da nossa família Super Jovem Avivamento. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, pois toda segunda às 11 da manhã teremos aqui um convidado especial, testemunhos, palavras que vão edificar a sua vida. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, ele que é um conterrâneo meu, ele que é daqui da nossa terra de Salvador. Eu estou hoje aqui com Misaías Oliveira. Ô, Glória! Meu irmão, muito bem-vindo. Meu amigo Lucas, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui nessa casa, pra gente bater um papo. Tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo para a glória de Deus. Amém, amém, amém. A honra é nossa, o prazer nosso em receber você aqui. E eu quero começar justamente daí perguntando para você sobre quem é o Misaías. Eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. Quem é o Misaías, de onde vem, né, de Salvador, nós já falamos, mas sobre a sua infância, sobre a sua caminhada, do começo. Oh, glória a Lá Deus. da sua família. Eu sou nascido e criado numa família evangélica. Entre ali os meus 18 anos, 18, 19 anos, eu dei uma desviada, saí um pouco da casa do pai. Tentei muitas portas lá fora. Desde muito novo, né? Meu pai com meu tio era uma dupla que cantava na igreja. Eu nasci nesse ambiente assim musical. Então eu gostava muito de música, gostava muito de cantar, de instrumento. Eu participei muito de bandas de axé, sabe? Esse estilo Olodum aqui da Bahia. Eu toquei muito como percussionista, participei de bandas de pagode, bandas de axé aqui nos meus 18, 19 anos. Eu buscava muito isso porque eu estava muito conectado com a música. Durante muito tempo, a minha vida era só música, eu só queria saber disso e tal. Só que da maneira errada, né? Porque Deus me chamou para um propósito que eu não estava conseguindo enxergar, não estava conseguindo compreender. Eu tive que ir passar um tempo com a minha avó no interior, lá em Ituaçu, Bahia. E certo dia eu estava na igreja com ela, eu estava desviado da presença, mas fui fazer uma visita na igreja da minha avó, Deus é Amor, lá em Ituaçu, Bahia, e quando apareceu uma moça de São Paulo, ela foi pregar, uma missionária. E ela me viu sentado na cadeira e ela falou comigo, você canta, né? Você gosta de música, né? E aí eu falei, sim. Ela Alguém falou, que não te conhecia. Nunca, não tinha nem me visto, mano. Ela falou para mim assim, Deus me mostrou que você canta, Deus me mostrou que você gosta de música, e Deus me mostrou o seu chamado. Só que Deus está dizendo que só vai dar certo se for para glorificar o nome dele. Meu Deus. Mano, acredite. Eu saí do interior da minha avó, voltei para Salvador, entrei numa banda de axé com um amigo meu e tentamos gravar um CD por várias vezes e não conseguimos gravar o CD. Mesmo ouvindo aquilo, mesmo tendo ouvido, você ainda quis seguir. Olha como o ser humano é teimoso, né, mano? E tipo, várias vezes tentamos gravar um CD a ponto desse amigo falar para mim, cara, tem que ver aí, porque só com você que está acontecendo isso. Tem que ver o que está acontecendo, porque eu já gravei de tantos cantores. E deu certo, mas o seu... E deu certo, e você, como diz os mano, não tá com a zica, né? Não deu certo, não está dando certo. Aí que eu comecei a observar e comecei a lembrar da palavra de Deus, que foi direcionada para mim, que só iria dar certo se fosse para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Eu comecei a lembrar disso. Só que aí eu comecei a visitar a minha igreja. Eu tenho uma igreja aqui, meu bispo Carlos, bispo Irani aqui. Sim, a igreja que você era antes, no caso, antes de se afastar. Eu comecei a visitar essa igreja. Ah, sim, pela primeira vez. Eu era de outro ministério. E eu comecei a visitar essa igreja e eu gostei muito. Gostei muito, aí conheci os jovens, conheci um amigo chamado Serginho, que é o pai do Netinho lá, que conversou contigo. E eu aceitei Jesus nessa igreja. Voltei para a casa do pai, de fato, para essa igreja. E, de repente, eu comecei ali a fazer parte do grupo jovens, né? E o Serginho, ele sempre fazia eventos, levava os jovens para alguns lugares, para fazer evangelismo, para fazer um luau na praia. Ele era desse movimento. E a gente foi num luau
lá na praia de Tubarão, aqui em Paripe, e de repente começamos a cantar. E naquela de cantar deram oportunidade, ninguém sabia que eu cantava, eu nunca tinha me apresentado e tal. E me deram oportunidade para cantar. Ali naquele luau eu comecei a cantar. Que sejas meu universo, sejas tudo o que sinto e o que penso. Tipo, a galera começou a me olhar, mano, ele canta. Sabe? Aí o Serginho, que se tornou um grande amigo meu, ele começou, mano, ele canta e tal, e começou a prestar mais atenção. Falou muito de mim para o meu bispo da igreja. Isaías, coloca ele no Ministério de Louvor e tal. E começou a dar muito apoio para mim. E nessa de apoio eu entrei para o Ministério de Louvor, já estava cantando na igreja, quando o Serginho decidiu bancar para mim um CD. Ele pagou o meu primeiro CD Promessas, foi pago pelo Serginho. E não era que ele tinha condição, não. Ele, não sei como ele fez, se colocou no cartão de crédito, sei que ele acreditava mais que eu. De fato, era um cara que acreditava mais que eu. E ele pagou. E aí gravamos o primeiro CD, e assim eu comecei a me lembrar do que Deus tinha falado para mim lá atrás. Que só iria dar certo se fosse para glorificar o nome dele. Quando eu estava no mundo, eu tentava por várias vezes gravar um CD e não conseguia. Não conseguia. Quando eu voltei para a casa do Pai, e voltei de coração, não foi por causa da música, não foi por causa de nada. Foi porque eu senti a necessidade de retornar para a casa do Pai. Quando eu voltei para a casa do Pai, Deus fez eu conhecer um cara que abençoou muito a minha vida, acreditou nos meus sonhos, acreditou ainda mais do que eu. Deus usou ele como porta, Deus usou ele para ativar o meu ministério, e de repente eu já estava dentro do estúdio gravando o CD para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus para mostrar que Deus cumpre o que ele fala, né? Amém. Quando a gente está alinhado com os propósitos de Deus, ele cumpre o que ele fala. Agora, quando a gente está desalinhado, fora do caminho, aí as coisas dão errado, e você fica procurando o culpado, e de que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Verdade, verdade. Eu só queria que você detalhasse um pouco mais, né? Como eu sei que tem muitos jovens que nos acompanham, né? O nome do nosso podcast é Super Jovem. Eu queria que você detalhasse um pouco mais esse momento em que você cresce, né? Seus pais, você fala, eles eram cristãos, são cristãos, né? E você era levado para a igreja, eles levavam, você ia porque era levado. Sim, eu era crente por causa dos meus pais, mano. Sim. Eu não era crente porque eu tinha um encontro. Tem muitos jovens que hoje estão nos assistindo aí que é crente por causa dos pais. Sim. Não teve um verdadeiro encontro com Deus, sabe? Tem muitos jovens que não sabem nem o que está indo fazer na igreja. Para muitos está indo lá só assistir culto. Sim, sim. Sabe? Acompanhar o pai, ou porque os pais obrigam a ir para a igreja. Ou às vezes porque descobriu um colega para ver alguém, eu era a esse turma tipo de da jovem. igreja. Tipo isso, mano. Eu era esse tipo de jovem, que só era crente porque meus pais me levavam para a igreja. Sim. Eu precisei sair para reconhecer que eu não conseguiria viver sem Jesus. Sim. Eu precisei me afastar um pouco para entender que sem Jesus não dá. Sim. E como aconteceu esse... Qual foi o momento que você... Mesmo estando na igreja, ali sendo levado pelos pais, qual foi o momento em que você se afasta? O que levou você? Algo no mundo chamou sua atenção? Algo? O que aconteceu? Eu participava de uma banda aqui em Salvador, chamava Kayala, o nome da banda. Era uma banda afro. Uhum. Eu era adolescente quando eu comecei a participar dessa banda. E tal. Mas eu era adolescente, ainda ia para a igreja, minha mãe deixava porque era algo cultural ali do bairro e tal. Só que aí, quando eu fiquei mais ou menos 18, 19 anos, eu comecei a levar mais a sério essa questão de banda, e eu queria viver aquilo, aquele deslumbre, sabe? Aquele negócio de subir no palco para cantar, sabe? Público, e eu estava deslumbrado com isso. Isso me fez se afastar da igreja. E eu entendo que isso também foi um ponto-chave no meu ministério, na minha vida com Deus, porque isso fez eu entender que nem tudo é fama, nem tudo é você estar ali nos holofotes, nem tudo é você ganhar dinheiro. Se você está fazendo isso sem Deus, não está valendo de nada. Então, em algum momento da minha vida, eu senti a necessidade de voltar para a casa do Pai, porque não adianta você ter tudo e não ter a presença de Deus do seu lado. Ou seja, você saiu em busca daquela fama, isso, né? Daquele sonho. De viver. Né? Daquela idealização, aquele ideal que você pôs de alcançar fama, de alcançar ali, né? E você, mesmo tendo alcançado isso em um certo nível, em um certo ponto, você ainda sentia que não faltava algo. Sim. Ainda estava faltando algo que só Deus podia fazer. E aí eu entendi, mano, tá na hora de voltar. O Pai tá chamando. O Pai tá chamando de voltar para a casa do Pai. E aí que eu conheci a minha igreja, a igreja de BPM, Bispo Carlos, Bispo Irani, que me acolheu. Eu cheguei na igreja lá com cabelo grandão.
Bem diferente do que eu sou hoje. Aham. A IBPM aqui de Salvador, ali do bairro da Fazenda Couço, ali Jardim Valério, me acolheu muito. Graças a bênção. Deus, eles souberam tratar um jovem cheio de sonhos que estava chegando ali. Eles souberam lidar. E hoje, graças a Deus, eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Eu devo muito à minha igreja, que ali na base, ó, Sim, construiu sim. meus pensamentos, construiu as minhas ideologias, construiu tudo que eu tenho hoje. Sim. Você fala que fez parte, né, de um grupo de jovens, Sim. né? Eu sou líder de jovens, eu também fiz parte, né, de um grupo de jovens e nós podemos falar para esses jovens que estão nos assistindo, né, a tamanha importância que existe, Verdade. né, em fazer parte de um grupo de jovens, né, em fazer parte de uma família que acolhe, que aceita, que trata, que cuida, né? Isso tem um papel fundamental, um papel de grande importância na caminhada do jovem, como foi no seu caso. Na verdade, como foi no meu caso, para mim o grupo jovem foi o lugar onde eu aprendi, né, muito mais sobre Deus. Você vai para a igreja, você participa dos cultos e tal, mas o grupo jovem é aquele lugar que você se identifica, porque são pessoas da sua faixa etária, é uma linguagem que você entende, né? São coisas que às vezes não aconteceriam no culto, é um retiro, é um passeio, é um evento, e tudo isso, queira ou não... Participei de tudo isso aí, né? E queira ou não, tudo isso vai agregando, vai somando, são sementes que vão sendo plantadas e vai levando a nossa vida a crescer espiritualmente, a crescer com Deus. Eu fui um jovem muito ativo na igreja. Eu participei de muito de retiro espiritual, Sim. ir para semáforo com as placas, sabe? Sim. Colocar caixa de som no ponto de ônibus e cantar louvores para as pessoas que estavam ali esperando os ônibus, sabe? Ir para hospital. Como eu disse, o nosso líder, que era o Serginho, que Deus levou na Covid, foi uma situação muito triste. Mas o Serginho, ele colocava os jovens para trabalhar muito. A gente ia para o hospital, meu irmão, com violão, tocar para as pessoas que estavam no hospital. A gente entrava no ferryboat, dentro de ônibus, fazia peça dentro do ferryboat. Entrava no ônibus entregando folhetos e pregando, sabe? Eu era jovem da igreja, ativo. Sim. Quando eu retornei para a casa do pai, eu não era mais crente por causa dos meus pais. Eu tive um encontro real com Deus. E ali eu entendia que valeria a pena entregar a minha mocidade para ele. Então a gente ia para cima, a gente fazia missão de verdade. A gente ia entregar sopa na rua, alimento na rua, entende? Então a minha base como jovem na igreja hoje, com o nosso líder, com os nossos líderes, foi justamente isso, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então jovens aí, ó, aproveita aí esse ensejo, que Deus possa gerar uma chama no seu coração para você fazer algo mais. Você pode fazer mais, a força está contigo, você pode fazer mais. Então, ajuda seu líder, vai lá, leva ideias para ele, ideia de evangelismo, ideia de como fazer para levar um alimento para as pessoas que estão na rua. Vale muito a pena, é gratificante. Eu só tenho recordações boas da minha época de mocidade. Amém. Glória a Deus. Você falou algo que eu acho muito interessante, é que antes você era alguém levado pelos pais. Sim. E a diferença que acontece quando o encontro com Deus ele acontece de fato. Você tinha tido um encontro com a igreja. Sim. Com as pessoas ali, né? Mas você não tinha tido um encontro com Deus. Verdade. E eu quero aproveitar, porque pode existir alguém que esteja assistindo esse podcast, esse vídeo, e talvez você está vivendo essa fase. Você é crente, mas você é um crente aí muitas vezes que tem sido levado pelos pais, levado por algum motivo para a igreja. Mas, assim como enquanto o Misaías aquele conta, ele não teve um encontro com Deus, chegou um momento que você acabou caindo, se afastando. Isso. Né? Não se sustentou. Não se sustenta. Sem um encontro com Deus, o jovem ele não se sustenta na casa de Deus, na presença de Deus. Então, talvez o que você precisa, jovem, é ter esse verdadeiro encontro com Deus. Não aceite ser alguém que vai para a igreja. Não aceite ser alguém que frequenta apenas a igreja. E a motivação, muitas vezes, pode ser pessoas que você conhece ali, um ambiente legal. Até porque hoje, de certa forma, é uma moda, né? Ir para a igreja virou até uma moda, algo, né, da nossa cultura tem se tornado assim. Mas não aceite ser alguém que apenas vai, está ali, participa, mas que não tem um real encontro com Deus. Algo interessante. Ande com pessoas que te impulsionam a fazer esse tipo de coisa. Se você anda com uma pessoa que só gosta de balada, você por tanto andar com ele, uma hora você só vai querer ir para a balada.
Verdade. Mas se você anda com uma pessoa que vive em monte, que vive na igreja, é o primeiro a chegar no culto, sabe? É um cara de exemplo na igreja, que gosta de fazer as coisas de Deus, você vai se tornar igual a ele. Então, Sim, sim. as pessoas que estão do nosso lado, querendo ou não, terminam influenciando a gente para alguma coisa. Com certeza. Então, procure amigos. Se você tem dificuldade em ler Bíblia, procure amigos que lêem Bíblia. Se você tem dificuldade em orar, procure amigos que oram. Se você tem dificuldade em ir para os cultos, procure amigo que está na igreja, que tem prazer em ir para a igreja, porque esse amigo ele vai incentivar você. Esse amigo vai fazer gerar uma chama dentro de você. Você, por tanto andar com ele, ver ele fazendo, você vai querer ser igual, entende? É verdade. Inclusive, esse é um dos conselhos que eu dou muito para os jovens, né? Porque a gente sabe que o próprio Jesus ele falou que na igreja vai existir o trigo, vai existir o joio Isso. também. E um conselho que eu sempre dou é justamente esse. Se você observa que pessoas se aproximam de você e não te edifica, não te leva a crescer com Deus, descarte, corte, porque é um tipo de amizade, de relacionamento que não vai valer a pena. Só te afasta de Deus. Procura andar justamente com pessoas que, inclusive, estejam em nível espiritual acima do seu. Eu falo isso e eu lembro que eu vivi isso. Eu lembro que, quando eu comecei, né, a ir para a igreja, mesmo na adolescência novo, no tempo de escola, uma das minhas maiores dificuldades foi justamente me separar das amizades. Né? Era muito ligado com amizades e tal, e aí, um certo dia eu entendi, né, de fato, eu ouvi uma palavra, né, que o líder do grupo jovem, na época que eu estava fazendo a reunião, ele falou aquela palavra, naquele dia eu ouvi aquela palavra de um modo como eu nunca tinha ouvido, quando ele disse assim, Jesus disse que naquele grande dia, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele forte. diante de Deus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus. Naquele dia eu falei, não, amanhã, eu já tinha várias vezes, eu tinha dito, eu vou parar de andar com aquelas pessoas, e nunca parava, mas naquele dia eu tomei aquela decisão. Só que o que acontece, aí chegou aquele momento que eu passei a estar mais focado dentro da igreja. E eu observei que mesmo dentro da igreja existem, né, também jovens, pessoas ali, que são o joio, Sim, que se aproximam para má contaminar, influência. para ser má influência. Verdade. E eu comecei a entender... São esses jovens que são crentes pelos pais. Não Exatamente. tiveram encontro com Jesus. E ali eu comecei ouvindo as direções, ensinamentos, guardando no meu coração, e eu comecei a entender que não valeria a pena andar com esse tipo de pessoa. Que não valeria a pena, e eu comecei a procurar andar com poucos, mas com pessoas que valessem a pena, como você falou, pessoas de ir para monte, pessoas de chegar e falar assim, ó, saber de uma, vamos passar essa madrugada na igreja, aqui buscando, orando, coisas desse tipo, que leva a gente a crescer espiritualmente, né? Só quem vive sabe, tem noção do quanto isso nos trouxe até aqui, não é verdade? O quanto isso edificou a nossa vida, e se a gente hoje está aqui de pé, né, estamos aqui falando com esses jovens, é justamente também, né, primeiramente, claro, a graça de Deus, mas também por aquilo que a gente plantou. Sim. Lá na nossa juventude, na nossa caminhada com Cristo, lá no nosso começo. Sim. E com isso eu quero só aproveitar para deixar uma dica, um conselho para você jovem que está vendo esse episódio aqui. Reveja quais são as sementes que você tem plantado na sua vida. Porque cada semente, cada escolha que você faz é como uma semente que você planta. A conta chega. E a conta chega. A consequência vem. Então, se até aqui, talvez você olhe para a sua vida e você fala, poxa, eu não tenho feito escolhas boas, eu tenho tomado decisões ruins, eu tenho feito coisas erradas. E agora? Só que talvez até aqui você plantou coisas ruins. Mas a partir de hoje você pode mudar as suas escolhas, as suas decisões. E a melhor decisão que você pode fazer, você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, é de você entregar a tua vida para Jesus. E até você, jovem, que já faz parte de uma igreja, já visita uma igreja, já vai porque é levado pelos pais, é você parar, pensar e tomar uma decisão. Eu preciso ter o meu encontro com Deus. Porque meu pai orar por mim não vai me salvar. Verdade. O seu pai e a sua mãe orar por você vai trazer um livramento para a sua vida, vai te abençoar. Mas o principal, a salvação, isso você precisa buscar, porque ela é individual. A maioria dos jovens da igreja que vão para bagunçar, que vão para namorar, sabe? As mais influências, porque tem. A maioria deles só são crentes porque os pais obrigam eles a ir para a igreja. Sim. É simples, é fato. A maioria só são evangélicos, só estão na igreja, na verdade, porque os pais estão indo e os pais não vão deixar ele em casa. Sim, Ou seja, não são crentes em Jesus, são crentes nos pais deles. Mas no dia que ele tiver um encontro real com Jesus, eles vão entender que
o prazer que é você estar na presença. Sim, O sim, privilégio que nós brasileiros temos em servir a Deus livremente. Amém. Sabe? Ir para a igreja, andar com a Bíblia. E eu te digo mais, tá? Essa liberdade uma hora vai acabar. A gente está caminhando para isso. Verdade. Está caminhando para isso. Então, fale de Jesus hoje. Viva o Evangelho hoje. Amém. Sabe? Sirva a Jesus com todo o seu coração hoje. Porque uma hora essa liberdade que nós temos de falar de Jesus vai acabar. Verdade. E aí, muitos países hoje, para falar de Jesus, tem que falar escondido. Sim, sim. Igrejas subterrâneas. Sim. Perseguição, Sabe? né? Perseguição, gente morrendo por causa do Evangelho. E hoje a gente tem essa liberdade Sim, de sim. servir, de falar de Jesus, a gente muitas vezes está brincando. Verdade. Então, se você é uma dessas pessoas que brinca, quando deveria estar levando a sério o Evangelho, reveja os teus conceitos e comece a viver de fato o Evangelho. Porque Evangelho é renúncia. Comece a renunciar à sua carne, às suas vontades e viver o Evangelho não por causa dos seus pais, mas por causa do que Cristo fez por você na cruz. Amém, amém, amém. Eu lembro, nós mais cedo, né, estávamos na mesa e eu queria voltar um pouco aqui, tem um assunto um pouco diferente agora. Algo que até é um pouco engraçado, que você me contou algumas coisas que eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque quem vê hoje o Misaías, né, compositor de sucesso, com músicas aí estouradas, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, inclusive, mas eu queria que você contasse para o público aqui, pessoas que te acompanham ainda não sabem, né, de coisas que você passou na tua caminhada, que quem vê hoje, poxa, o Misaías lá, o cantor, compositor com músicas estouradas, mas não foi sempre assim. Sabe de nada. Não sabe de nada. Você falou que já vendeu amendoim Sim, lá sim. no ônibus. Como, Pra conta quem- essa história. Para quem não me conhece, eu sou nascido e criado aqui no bairro da Fazenda Coutos, subúrbio de Salvador. E, tipo, não nasci numa família rica, eu nasci numa família bem humilde, assim, financeiramente. E desde muito cedo, eu e meu irmão mais velho, o Misael, a gente tinha que trabalhar, meu irmão. A gente ia pra rua trabalhar. Eu trabalhei por muito tempo de ajudante de pedreiro, quase 3 anos de ajudante de pedreiro. Eu estava falando com o Lucas aqui, que na época que saía aquelas balas Toff, né? Acho que é Toff que Sim. fala, não sei se eu lembro mais o nome. Eu e meu irmão, a gente comprava caixas e caixas dessas balas, ia lá para vender, dentro dos ônibus. Já vendia amendoim cozido dentro do ônibus. Saía de casa, tipo assim, 1h da tarde, voltava para casa 2 da manhã. Meu Deus. Quando eu vendia bala, eu saía de casa, era 7 horas da manhã, porque eu tinha que comprar bala ainda para levar mercadoria para lá, para poder vender no ônibus. Só tinha hora de sair de casa. Para chegar em casa não tinha hora. Tipo, eu tô falando da época que eu tinha 17 anos, 18 anos. Olha aí. Entende? Que eu passava minhas provas ali na Lapa. Depois trabalhei vendendo peixe frito na praia de Itapuã. Eu postei um vídeo falando sobre isso no meu Instagram. Se você não segue lá, Misaías Oliveira. Eu postei um vídeo no meu Instagram falando de algumas coisas que eu já trabalhei. Eu falei que eu vendia peixe na praia e também falei também que eu já trabalhei de zelador de prédio. Olha por que eu estou falando isso. Pera aí, desculpa, mas... Eu vou explicar por que eu estou dando essas zelador de pautas. prédio, vendedor de peixe, vendedor de amendoim. Vendedor de peixe, vendedor de amendoim, ajudante de pedreiro. Ajudante de pedreiro. Já foi de tudo um pouco. Descarreguei salgadinho. Sabe aquele salgadinho da Gula que vocês comem aí? Deve existir ainda, né? Já descarreguei caminhão, meu amigo. Leve um salgadinho, né? Mas você colocar 10 pacotes desse aqui, subir escada, meu irmão, de prédio, é complicado. Mas já trabalhei com tudo isso. E eu postei um vídeo. Sim. Falando que eu vendi peixe na praia. Aí uma amiga minha que ela fornecia os peixes pra gente vender, era a Edna. Ela falou, eu fui sua patroa aí. Eu falei, foi mesmo. eu falei nesse mesmo vídeo que eu trabalhava de ajudante de pedreiro, pegava o ônibus o aeroporto, lá em Paripe, que esse aeroporto me deixava em Patamares. Eu pegava lá em Paripe, Fazenda Coutos, ali, na região de Paripe, Fazenda Coutos, ônibus lotado, não tinha nem como você atravessar a catraca de tão cheio que ele era. Tipo assim, tinha vez de entrar pela porta de trás e sair pela porta de trás. Já passei por isso. Imagina a situação. E eu postei esse vídeo e nesse mesmo vídeo eu falava assim, em todos esses trabalhos, eu trabalhava com meu fone de ouvido, cantando, ouvindo pregações, ouvindo louvor e profetizando que aquilo não era o que Deus tinha para mim. Sim. Por mais que seja digno, por mais que com aquilo ali eu estava levando o sustento para minha casa, mas eu sabia que o que Deus tinha para mim era maior. Amém. Eu trabalhava, mas eu não aceitava.
Porque eu sabia o que Deus tinha para mim. Desde criança, Deus usava pessoas para profetizar que Deus iria usar minhas canções, que Deus iria usar a minha vida pelas nações. Então, eu sabia o que Deus tinha para mim. Eu não aceitava qualquer coisa para mim. Falo, Deus, eu estou trabalhando nisso aqui, mas isso não é o que o Senhor tem para mim. Eu determinava. E eu sempre estava com fone de ouvindo rádios, pregações, cantando. Eu falei isso num vídeo. Isso é interessante o que você falou, isso me chama a atenção. Quando você disse que você sabia o que Deus tinha para você, eu tinha convicção. Porém, por mais que você soubesse da promessa de Deus para a tua vida, você também não esperou de braços cruzados, porque tem muita gente que quando ela recebe uma promessa de Deus, uma profecia, né, Deus vai te fazer grande e tal. Senta e pensa que vai chegar. Né? Sai da frente que a promessa está vindo aí. Senhor, vai... Não é assim não, meu irmão. Vamos lá. Aí eu postei esse vídeo e eu falei isso. Do nada chegou um rapaz no comentário e falou assim, eu lembro de você. Eu pegava o mesmo ônibus que você, o aeroporto. Olha aí. Que saía de Paripe. Eu pegava o mesmo ônibus. E, inclusive, teve um dia que eu estava muito mal, saí de casa mal, e você estava no fundo do ônibus ouvindo no seu fone lá, você estava cantando alto. Só que aquele louvor que você estava cantando me edificou, melhorou o meu dia. Meu Deus. Ele falou que ele estava afastado da igreja naquela época, e ele falou, hoje eu sou evangélico. Eu estou passando aqui para te dizer que naquele dia, o que você estava cantando mudou a minha vida, melhorou o meu dia. Eu estava afastado, eu percebi que eu precisava voltar para a presença do Pai. Hoje eu sou evangélico, sou missionário, estou na África fazendo missão. Meu Deus. Imagina a situação. Você no fundo do ônibus, ouvindo, indo trabalhar, eu tava no cantando. Auge. Sabe, eu estava no auge da minha prova. Será que eu posso dizer isso? Eu estava no auge do meu deserto, no auge da minha prova, no ônibus lotado, meu irmão. Só que eu não aceitava o meu cenário atual. Sim. Eu não aceitava o meu cenário atual. Eu estava cantando. Por mais que a situação dizia que era para eu ficar triste, dizer que Deus me esqueceu, eu tinha tudo para dizer isso. Porque eu estava ali cheio de promessa, desde criança, Deus dizendo que ia fazer, só que eu estava dentro de um ônibus lotado, me encaminhando para um trabalho que eu não gostava, que era limpar prédio. Eu limpava 4 prédios por dia. Gente, é terrível. Era aqueles prédios lá de 4, 5 andares, de escada, que não tem nem elevador. Sei. Que eu tinha que sair limpando de cima até embaixo, 4 desses por dia, carregando lixo. Era terrível, porque eu sabia o que Deus tinha para mim. E eu estava vivendo um cenário completamente diferente. Mas ainda assim, nos seus lábios tinha um louvor, tinha uma adoração a Deus. No que auge, tocou em alguém. Olha para tu ver como Deus faz. É muito forte. No auge da incerteza, no auge do meu cenário desfavorável, eu estava louvando a Deus. E o meu louvor alcançou a vida de alguém. Que anos depois o cara vai lá no meu Instagram e comenta e compartilha comigo o seu testemunho. E eu falo, meu Deus, até no nosso deserto o Senhor usa a gente para abençoar algumas pessoas. Isso é tremendo. Olha para tu ver. Então, irmão, se você está aí nesse trabalho que você não gosta, você sabe que não é isso que Deus te prometeu, não é isso que Deus falou que ia fazer na sua vida, acalma teu coração. Acalma teu coração, porque as coisas de Deus acontecem no tempo certo, e no tempo certo Ele muda história. E enquanto você está aí nesse trabalho, seja bênção para as pessoas que estão aí com você. Enquanto você está nesse trabalho, seja bênção para as pessoas que estão te ouvindo, que estão te vendo. Dê exemplos. Que o nome de Deus seja glorificado através do seu exemplo, da sua vida. Então acalma o coração aí, porque vai dar certo. Hoje eu estou aqui no podcast aqui com o Lucas, contando esse testemunho, dizendo que Jesus cumpriu promessas na minha vida e tem cumprido promessas na minha vida e que Ele mudou a minha história e que Deus não é homem para mentir e muito menos filho do homem para se arrepender. Amém, amém, amém. E hoje, né, para a glória de Deus, Deus tem abençoado a sua vida, tem te usado, né, como instrumento. Inclusive você, né, como eu falei agora há pouco, sobre as composições. Né? Deus te usou para compor canções. Tem pessoas que nos acompanham que talvez elas cantam canções, ouvem na voz de alguns outros cantores e não fazem nem ideia que foi através da sua vida que saiu aquela letra ali. Foi você o instrumento para compor, né, essas canções. Fala sobre alguma dessas canções. Se teve alguma delas que veio de um momento específico, assim, algo marcante. Eu escrevi uma canção, escrevi até com meu amigo Luan Freitas, essa canção, a canção Descansa. Essa canção surgiu em 2019, um rapaz da minha igreja, ele não era amigo, não, ele era um conhecido da minha igreja, eu dava aula de violão a ele, e ele morreu de câncer, faleceu de câncer, só que os médicos falaram algo para a família, assim, leva para casa, porque é melhor ele passar os últimos dias, não tem mais jeito para ele. A palavra dos médicos gerou um confronto no meu coração, tipo, por que aceitar a palavra do médico? Quem é o homem para pôr o ponto final na vida de outro homem? Sabe? E naquele dia eu falei, Deus,
dá uma canção que sirva como um bote salva-vida para alguém que recebe esse diagnóstico. De que, não tem mais jeito. Já está muito avançado aí, vai para casa lá passar seus últimos dias. Eu pedi isso para Deus. Falei, Deus, me dá uma canção. E naquele dia eu estava com o meu violão sentado em casa, eu comecei a escrever, está se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada, tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino tempo para curar as feridas, sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Esse mal não é para a morte. E Deus nos deu essa canção. Para minha surpresa, a Estela Laura gravou a canção explodiu de uma forma sobrenatural durante a pandemia. Eu comecei a receber vídeo de pessoas no corredores de hospital, em quartos de hospital. Meu Deus. Teve um amigo meu que estava no corredor, ele estava internado e ele foi no corredor do hospital porque ele estava ouvindo a canção e ele filmou. Misaías, olha isso, tem alguém dentro desse quarto aqui ouvindo a sua canção. As pessoas, literalmente, aconteceu aquilo que eu pedi para Deus. Meu Deus. Durante a pandemia, durante a Covid, as pessoas se agarraram à canção como algo assim, Deus, vai dar certo. Não é o fim, o Senhor está aqui e eu sei que eu vou sair dessa. Você entende como isso é interessante? Eu estava ministrando na igreja lá em São Paulo. Eu sempre conto isso, aonde eu vou. Inclusive, eu estarei ministrando aqui, eu vou falar desse testemunho. Eu estava ministrando na igreja de um amigo, terminou o culto, era domingo de manhã, terminou o culto meio-dia, a gente desceu, fui no restaurante na Avenida Paulista, que dia de domingo é lotado de gente. Sim. E chegamos lá, o pastor brincou com um rapaz que veio nos atender no restaurante. Você conhece o Misaías? Ele falou, não conheço. E o rapaz veio e esse pastor brincou, assim, você conhece? Não, tal. Aí o pastor Felipe falou assim para ele, esse é o Misaías, então ele escreveu a canção Descansa e começou a cantar. Descansa, que a gente prometeu garante. Esse rapaz que estava ali trabalhando, anotando os pedidos, ele simplesmente largou o que ele estava fazendo e começou a chorar. Meu Deus. Ele se derramou na mesa, irmão. O restaurante lotado e ele só sabia chorar. E a gente não entendia o que estava acontecendo ali. E de repente ele começa a falar, você não me conhece, mas há uns meses atrás, eu fui acometido da Covid-19 e mais de 80% do meu pulmão ficou comprometido. Meu Deus. Ele falou desse jeito para a gente. Ele falou, eu fiquei vários dias na UTI, eu vi pessoas morrer com o mesmo problema. E teve uma madrugada que eu sabia que daquela madrugada eu não iria passar porque eu não conseguia respirar mais. E eu comecei a escrever uma carta de despedida. Imagina a cena, meu irmão. O cara está lá escrevendo uma carta de despedida para a esposa, para os filhos, para os pais. E no momento que ele está lá em lágrimas, achando que tudo acabou, que está morrendo, que, meu Deus, acabou para mim, do nada ele recebe uma mensagem no WhatsApp dele, interrompe a carta que ele estava escrevendo, e quando ele abre a mensagem, ele para de escrever a carta para abrir a mensagem, ele começa a ouvir uma voz dizendo, está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Meu Deus. Você já imaginou isso? Tremendo. Ele falou, eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas eu sentia como se meu corpo estivesse queimando. Ele falou, eu sentia meu pulmão queimando, eu sentia o meu corpo por dentro queimando. Ele adormeceu, ele acordou no dia seguinte, já era de manhã, e ele estava percebendo que ele não precisava mais dos ventiladores para respirar. Ele estava respirando normalmente. E naquele dia que ele achava que tudo tinha acabado, Deus entrou naquele quarto da UTI, naquele quarto de hospital, e curou, fez uma cirurgia nele, restaurou os pulmões dele, que estava completamente comprometido. Você entende o poder que tem uma canção que vem com uma unção de Deus? Um poder que tem uma canção que foi revelada por Deus, porque essa canção ela não foi normal. A forma como Deus entregou para a gente não foi normal. Foi uma canção que veio de Deus para a nação brasileira. E durante a pandemia, essa canção ajudou muita gente na questão da pandemia, na questão da Covid-19. E quando eu trabalhava nos meus trabalhos lá de vendedor, de zelador de prédios, que eu falei a você, eu sempre trabalhei ouvindo rádios, e eu sempre liberava uma palavra, profetizando, Deus, eu vou ouvir as minhas canções tocando nessa rádio. Eu sempre profetizei. Isso era sempre claro na minha cabeça. Sim, sim. Eu determinava, eu vou ouvir. As minhas canções vão chegar nessas rádios. Para a glória de Deus, hoje, se eu ligar uma rádio para ouvir ela e ficar ouvindo o dia todo, eu vou ouvir umas 2 ou 3 composições minhas sendo tocadas lá. Glória a Deus por isso. Mas a primeira vez que eu ouvi uma canção minha foi quando essa canção Descansa foi lançada. Passou alguns meses, eu recebi uns pagamentos de direito autoral. Sim.
Eu estava num consórcio já, me preparando para comprar um carro. Nunca tinha carro, nunca nem sonhei em ter carro. De onde eu vim, irmão, ter carro era algo assim, surreal. Surreal de, meu Deus do céu, é impossível acontecer. Aí a canção Descansa veio, para a glória de Deus, estourou no Brasil inteiro. E com os primeiros pagamentos do ECAD, eu falei, vou comprar. Sim. Aí eu fui lá com a minha esposa, a gente foi lá escolher o carro e tal. No dia de eu trazer o carro para casa, eu estava ali, sem acreditar, em estado de êxtase. Falei, meu Deus do céu, é sério? Que eu estou aqui dentro do meu carro, o senhor nos deu um carro? Eu coloquei o carro na garagem de casa e eu fiquei todo emocionado, irmão. Eu mexi em todos os botões do carro possível. Aí eu fui lá e liguei na rádio. Estava numa rádio evangélica. No momento que eu liguei na rádio, aí estava lá e tal, e o locutor da rádio, em questão de segundos que eu liguei na rádio, exatamente assim, em questão de segundos, o locutor falou, agora vamos ouvir a canção Descansa, Estela Laura. Naquele dia, Deus me fez voltar, meses e meses atrás, quando eu estava limpando o prédio, ouvindo o rádio e profetizando, que as minhas canções iriam tocar naquela rádio. E ali eu entendi que se você estiver no deserto e aceitar aquilo para a sua vida, você não sai de lá. Mas se você estiver no deserto e saber o Deus que você serve, saber a promessa que Ele tem para a sua vida, tenha certeza que você vai viver coisas sobrenaturais. Amém. Deus vai fazer você viver coisas sobrenaturais. Não aceite o seu deserto. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Tenha na sua cabeça, eu estou passando por aqui. Eu não vou fazer morada no deserto. Tem gente que faz morada no deserto, irmão. Tem gente que aceita aquilo para a vida dele e acabou. Tem gente que gosta do deserto. Eu nunca aceitei... Se familiariza com o deserto. Eu nunca aceitei deserto na minha vida. Eu nunca aceitei provas na minha vida. Eu sempre, no meio do deserto, liberava uma palavra. Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar a minha história. Deus vai mudar a minha realidade. E através das composições, Deus mudou a minha realidade. E aí veio, depois de Descansa, veio Pode Dormir Tranquilo. Veio Deus Te Escondendo, da Natália Braga. Um Adorador, da Valesca Maíssa, que foram as canções que foram gravadas lá atrás. Sim. Tem agora, eu me reuni com alguns amigos lá em São Paulo para escrever canções, saíram canções lindas, como Um Encontro, a canção da Kelly Bianca lá, Não Existe Nada que Impeça, Eu Conheço o Dono da Promessa. E entre essas canções nasceram duas canções que eu gravei, uma eu gravei só, outra eu gravei com a Kemily Santos, que foi a canção Escritor. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você. E a canção Vai Ser Tão Lindo, que eu gravei, logo em seguida o Pedro Henrique gravou. Sim. E vocês conhecem toda a história. Muita gente está descobrindo agora que é a composição. A canção Vai Ser Tão Linda, eu escrevi essa canção. Inclusive, eu finalizei essa canção Vai Ser Tão Lindo e gravei a guia dela no púlpito de uma igreja lá em Pirituba, São Paulo. Olha isso. Eu estava no púlpito da igreja quando eu finalizei a canção e gravei a guia, que é o áudiozinho que a gente manda para o produtor para ele fazer o arranjo. Eu gravei e finalizei e gravei em cima do púlpito. Olha como algo bem de Deus, né? Sim. Aí, de repente, eu gravei a canção Vai Ser Tão Lindo. Na verdade... entre as canções que eu tinha, Vai Ser Tão Lindo era a única canção que eu não queria gravar. Porque eu tinha canções na minha cabeça melhores para gravar. E o Beto, que é o gerente da nossa gravadora, o Beto Rocha, ele falou, não, você vai gravar essa. E tipo, eu dei várias opções para ele. Não, mano, olha essa aqui. Ele falou, não, você vai gravar essa. Eu dei tipo umas 3, 4 opções. E ele, não, você vai gravar Vai Ser Tão Lindo. Gravei Vai Ser Tão Lindo, graças a Deus viralizou no Instagram, o YouTube também, e no TikTok, viralizou muito essa canção. Aí o Pedro Henrique estava gravando cover, e o mesmo Beto Rocha falou pro Pedro Henrique assim, você vai gravar Vai Ser Tão Lindo. E o Pedro falou, não vou gravar Vai Ser Tão Lindo. Aí nessa, tipo, não vou gravar, e resolveu gravar. E a canção estourou na voz do Pedro. Olha como Deus faz as coisas. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, uma fatalidade, Deus sabe de tudo. E mesmo assim, eu tenho que contar esse testemunho, porque foi uma canção que mudou a nossa vida, mudou a vida do Pedro, da família dele também, tem ajudado muito ele, tem ajudado a mim também. E é uma canção que o Brasil abraçou, que as pessoas têm abraçado e que tem abençoado muita gente. A canção Vai Ser Tão Linda, é muito especial. Amém, amém, amém. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, né? Estou aqui hoje com o Isaías Oliveira, ele que já contou aqui o seu testemunho, a transformação, né, que Deus fez na vida dele, com todo o momento em que ele, na juventude, se afastou, voltou. Talvez você tenha se identificado com algo no testemunho dele. Inclusive, pode deixar o seu comentário aí embaixo, até mesmo se alguma dessas canções te abençoa, deixa aí que a gente quer saber também, ouvir seu testemunho. Amém? Isaías, meu irmão, foi um prazer estar com você. Eu quero que você fale o nome do canal, suas redes sociais, para o pessoal seguir lá, se inscrever. Gente, acabamos de lançar 2 canções. A canção Sonha Mesmo,
A canção Sonha Mesmo, pra glória de Deus, no Instagram, ela já é viral. Tem mais de 20 mil vídeos. Em um mês que a gente lançou a canção, tem mais de 20 mil vídeos com esse áudio no Instagram. Tá em alta desde o dia do lançamento. Olha aí. Então, se você tá me assistindo, já usa esse áudio lá no Instagram. Sonha Mesmo, Isaías Oliveira. E tem uma canção que eu acabei de lançar agora, que é a canção Tá Tudo Bem no meu canal. Ouça, assista, compartilha. Vai lá no Instagram, Isaías Oliveira, Spotify, YouTube. Isaías Oliveira, acompanha a gente lá. Amém, amém, gente. É isso aí. Se inscreva no nosso canal e fica ligado, porque segunda-feira que vem teremos aqui um novo convidado. Nós temos uma frase aqui no nosso grupo que nós dizemos assim, ó: nós somos felizes porque nós temos Jesus. Vamos falar junto? Para encerrar aqui. 3, 2, 1. Nós somos felizes porque temos Jesus. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigado.